Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Talk Química e hoje no 10º Talk Química eu vou falar sobre relatórios. Eu acredito que você não goste muito de fazer relatórios. Na verdade, eu acho meio difícil encontrar alguma pessoa que goste de fazer relatórios. Relatório é tão chato para fazer quanto é para ser corrigido. Eu, na época de graduação, não gostava de fazer relatório, continuo não gostando até hoje e igualmente não gosto de corrigi-los. Só que, infelizmente, relatórios é um mal necessário. Se você está iniciando seu curso técnico, iniciando sua graduação, você vai fazer relatório ao longo de todo o curso. E dependendo da sua carreira, você vai fazer relatórios por sua vida inteira. Então é melhor que você já aprenda a fazer um relatório logo no começo da graduação, logo no começo do curso técnico, para que você não tenha problemas depois, não tire notas baixas, não possa até mesmo ser reprovado por causa de um relatório mal feito. O vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como que é a estrutura de um relatório, essa vai ser a primeira parte do vídeo, e a segunda eu vou dar algumas dicas pessoais de como fazer um relatório melhor, como conseguir uma boa nota em um relatório. Primeiro de tudo, em um relatório você vai ter que fazer uma capa que seja apresentável, mas que não tenha firula, não precisa ter desenho na capa, pintura, não. É só o título da prática, talvez o logo da universidade ou da instituição onde você estuda, o nome dos alunos e o nome da turma, não muito mais do que isso. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo de capa para vocês. Uma vez elaborada a capa, nós passamos para o relatório propriamente dito, que começa com a introdução. Prestem bem atenção, por favor. A introdução não é um local para você fazer um embasamento teórico sobre o que foi analisado na prática. A introdução é para você mostrar ao seu leitor, de uma maneira geral, por que é importante aquilo que você está fazendo. Então vamos pegar, por exemplo, uma prática de obtenção e propriedade do hidrogênio. O que eu vou falar na introdução? Eu vou falar, por exemplo, que o hidrogênio tem um próton e um elétron, mas que ele apresenta alguns isótopos, o deutério e o trítio, que um vai ter mais um neutro, o outro terá dois nêutrons. Não, essa parte de teoria eu deixo de lado. O que me interessa num relatório onde a prática é a obtenção e propriedade do hidrogênio é ou mostrar os vários métodos de obtenção do gás hidrogênio, do H2, e aí eu vou dizer que ao longo do relatório eu vou focar em um método, ou dizer uma aplicabilidade sobre o hidrogênio, que ele pode ser utilizado como combustível, que ele tem propriedades muito interessantes, porém é perigoso por algum outro motivo, enfim, mostrar de uma maneira geral por que o hidrogênio é importante, e não fazer um embasamento teórico. Como que eu devo fazer uma introdução? Bom, ela deve ter em torno de uma página e meia para os relatórios comuns, né? Relatórios de práticas corriqueiras, práticas normais. É óbvio que um relatório maior, a introdução vai ser maior. Mas relatórios semanais, vamos dizer assim, que toda semana nós temos aula experimental, é uma introdução de uma página e meia. E a introdução, quem tem que fazê-la é você. É a sua mão que tem que escrever a introdução. Por que eu estou falando isso? Porque é muito fácil eu abrir um livro, ver no que ele fala a respeito de hidrogênio e simplesmente copiar aquilo, ou sobre algum outro assunto. Ou então eu abrir um determinado tema na internet e simplesmente copiar, jogar no meu relatório e nem ter a preocupação de formatar o texto. Isso, pessoal, é muito perigoso. Primeiro, que a plágio, portanto, é crime. Depois, você está falando que seu professor é um idiota, seu professor é um babaca, porque ele vai estar perdendo tempo para ler algo que não foi você que escreveu. E aí, normalmente os textos do livro, um texto na internet, é melhor do que o seu próprio texto. O que significa isso? O professor te conhece, ele sabe a sua forma de escrever, sabe se ela é boa ou se ela é ruim, e de repente você é um aluno que não escreve direito. Ele pega um relatório que está extremamente bem feito, ele não vai saber que não foi você que fez. Ele vai te tirar ponto ou, quem sabe, até mesmo zerar o seu relatório. Então, como deve ser feita a introdução? Você vai ler um livro A, vai ler um livro B, vai ler um livro C. Na sua mente, você vai fazer uma mistura dessas informações e criar o seu próprio texto. E aí, o seu próprio texto vai provavelmente ter alguns erros, não vai ter algumas concordâncias, alguns erros de regência, mas não tem problema. Com o passar do tempo, você melhora esse tipo de coisa. É melhor você tirar ponto, ou melhor, é melhor você perder ponto por causa de algo que você fez errado do que por alguma coisa que você não fez.
Ah, e claro, sempre referencie de onde que você tirou aquela informação. Então você escreveu uma afirmação, você tirou do livro A, referencie o livro A. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que é feita da maneira correta a referência bibliográfica. Terminando a introdução, depois de você mostrar ao seu leitor sobre o que ele vai ler o objetivo do seu trabalho. Qual o objetivo na obtenção e propriedades do hidrogênio? Você vai analisar vários métodos de obtenção do hidrogênio e depois analisar as propriedades A, B, C e D. É rápido, 2, 3 linhas é suficiente para o objetivo. Em relatórios maiores, vale a pena você fazer um objetivo geral e enumerar alguns objetivos específicos. Mas, no geral, 3 linhas é mais do que suficiente. Terminando o objetivo, nós vamos passar para a parte chamada procedimento experimental, ou parte experimental, ou materiais e métodos, ou reagentes e métodos. Enfim, essa parte é o que nós chamamos de receita de bolo. Porque quando alguém ler essa parte do seu relatório, seu professor, por exemplo, ele vai ser capaz de reproduzir exatamente aquilo que você fez e obter o seu mesmo resultado. Essa parte é importantíssima. Só que nós comparamos com a receita de bolo, mas tem um problema. A receita de bolo, a forma escrita, está no imperativo. Quebre 2 ovos, utilize 2 xícaras de farinha, misture. Aqui não, aqui na parte experimental, você vai descrever algo que você fez. Então o texto tem que estar impessoal e no passado. Nada de eu fiz, nós fizemos, nós colocamos. Mas sim, foi adicionado, foi colocado, foi misturado. Lembre-se que um relatório, o texto tem que ser impessoal. E aí, como que você vai escrever os materiais e métodos? A forma que eu gosto de ver nos relatórios que eu recebo é primeiro ver uma lista de todos os reagentes que você utilizou, todas as soluções com suas respectivas concentrações, todas as vidrarias utilizadas, e aí você começa a descrição do procedimento. Foi adicionado um pequeno pedaço de fita de magnésio em alguns béqueres contendo soluções de ácido clorídrico, ácido nítrico, cloreto de alumínio, cloreto de sódio e etc. Nota que só vai descrever o que você fez. Dizer que ocorreu formação de gás em uma solução e não em outra, isso é um resultado. Isso não aparece na parte experimental. Isso vai aparecer na próxima parte, que é a parte mais importante do relatório, a chamada resultados e discussão. Ali você vai apresentar o que você obteve e vai discutir o porquê que você obteve aquilo. Por exemplo, nessa mesma prática de obtenção do hidrogênio, quando você adiciona um pouco de fita de magnésio em soluções ácidas, ali nós observamos a evolução de gás. Então você vai dizer que observou essa evolução de gás. Não que formou bolhas, por favor, que observou essa evolução de gás. Em alguns casos, essa evolução vai ser mais rápida, na outra vai ser mais lenta. Então você vai dizer que em algumas soluções você observou uma evolução discreta de gás, em outra uma evolução rápida de gás. Isso são os resultados. A discussão você vai dizer por que algumas soluções ocorreu a evolução do gás e na outra não. Você já sabe que isso é uma reação de óxido-redução entre o magnésio e o íon hidrônio. Você vai escrever a reação, você vai dizer o que significa aquela reação e você vai discutir esses resultados. Vai dizer, por exemplo, por que em algumas soluções você não observa a evolução de gás. Vai dizer por que em umas soluções isso ocorre mais rápido e na outra mais devagar. E sempre você deve se basear nisso em algo na literatura. Então você vai ter que pegar um livro e vai estudar na hora de fazer discussão na parte dos resultados. E, obviamente, também você vai ter que referenciar esse livro. Essa é a parte mais importante. Não economize linhas na parte do resultado de discussão. Mostre os seus resultados. Se for possível, agrupe os resultados. Quando nós fazemos vários ensaios, isso é muito comum em química inorgânica, quando nós fazemos vários ensaios cuja a causa seja a mesma, nós podemos mostrar os resultados na forma de tabela e fazer uma única discussão a respeito desses resultados, afinal o motivo é o mesmo. Agora, se o motivo for diferente, aí é melhor você separar, apresenta o resultado, discute, apresenta o resultado, discute. Mas dedique tempo na hora do resultado de discussão. Por fim, você vai fazer a sua conclusão. A conclusão deve ser pequena, deve ser algo em torno de um parágrafo, meia página no máximo, mas ela é um pouco difícil de ser feita. Por quê? Na conclusão, você vai voltar ao objetivo
e vai dizer se os objetivos foram alcançados ou não. Vai aproveitar para dizer o porquê que não foram alcançados e como que poderiam ser melhorados. Só que ali você não vai colocar resultados. Os resultados já foram apresentados na sessão anterior. Você então vai fechar o assunto, mostrando se foi válido, se não foi válido e como poderia corrigir isso. Tem alguns detalhes sobre a conclusão que são muito comuns e são errados. Mas o principal é quando o aluno coloca: o experimento mostrou que a teoria estava certa. Ora, se o professor te ensinou essa teoria na aula, é porque ela está certa. Não foi você, naquelas 2 horas, 1h30 no laboratório, que comprovou que aquela teoria que estava no livro estava correta. Não. Se ele te ensinou, é porque a teoria está certa, ela está em concordância com o experimento. Então, por favor, nunca usem essa frase em um relatório. Ela é completamente errada. Bom, fechada toda essa estrutura, você vai passar então para a parte de bibliografia. Vai citar as referências que você consultou. Então você vai ler o livro A, vai ler o livro B, vai ler o livro C e você vai colocar na parte de referências bibliográficas. Sempre ao longo do relatório, quando você colocar alguma afirmação que você não tirou da sua cabeça, você tirou do livro, você vai indicar de qual livro você retirou aquela afirmação. Isso é importantíssimo para um bom relatório. Com certeza, se você fizer isso, você vai tirar uma boa nota. Um detalhe muito importante é o tempo. Um bom relatório não é feito na véspera da entrega. Um bom relatório não é feito 2 dias antes do dia da entrega. Normalmente um professor, ele te dá 1 semana, alguns te dão 2 semanas para você fazer um relatório. Comece a fazer o relatório no mesmo dia, não perca tempo. Porque no mesmo dia, você vai ter aquelas observações bem frescas na sua mente. Aquilo que você anotou no seu caderno de laboratório, que você tem que ter, vai estar bem clara para vocês no dia. Se você deixar para fazer 3, 4, 5 dias depois, você vai esquecer. E aí, se você faz um relatório de véspera, vai ser um trabalho que vai ser uma porcaria, vai ser muito ruim, você vai dar para o professor vai pegar aquilo, vai achar uma falta de respeito com ele e ele vai te dar 0. Se é que vai dignar-se a te dar alguma nota. Então, dedique tempo no relatório, porque os seus professores vão gastar tempo lendo o seu relatório. E não é porque você fez qualquer relatório que você vai tirar uma nota razoável com isso, só porque você teve o trabalho. Não, lembre-se que o relatório é uma obrigação sua. Então dedique tempo para fazer um bom relatório. Às vezes, uma nota boa no relatório pode determinar se você vai passar daquela disciplina ou não. E como eu disse, os relatórios estão presentes em toda a nossa vida. Então é melhor que você comece a fazer um relatório bom no começo e vá evoluindo, do que deixar para tentar aprender a fazer um relatório na monografia. Não vai dar certo. Sua monografia vai estar também comprometida. Afinal, a esquematização de monografia é muito parecida à de um relatório. Bom, pessoal, essa era a estrutura básica do relatório. Se você queria saber apenas isso, você pode parar o vídeo por aqui e continuar navegando no YouTube. Mas agora eu vou dar algumas dicas que eu considero muito importantes para que o relatório fique melhor ainda. Então, se você quiser saber essas dicas, continue assistindo. Como eu disse, eu ia dar algumas dicas a respeito da capa. E uma boa capa de um relatório é essa daqui. Você pode colocar o logo da sua universidade ou da sua instituição, o nome da instituição. Aqui você pode colocar a qual prática o relatório se refere, relatório da prática número 2, o título da prática, obtenção e propriedades do hidrogênio, bem sucinto. Eu não coloquei aqui, mas você pode colocar, por exemplo, a turma, na verdade é muito bom que você coloque a turma, e o nome dos participantes do grupo, o João Castro de Skywalker e o Matheus Lima Utirra. Quando eu faço uma capa, às vezes, alguns alunos gostam de fazer uma folha de rosto. O que é a folha de rosto? A capa seria apenas isso, escrito apenas relatório da prática 2, e na outra página nós colocaríamos o título da prática, obtenção e propriedade do hidrogênio. Essa folha de rosto, para relatórios, eu acho desnecessária. Ela vai existir lá na monografia, na tese, na dissertação, mas em relatório só vai fazer volume para o relatório. E um sumário? É necessário fazer um sumário? Depende. Se for um relatório extenso, como um relatório de síntese orgânica ou de análise orgânica, sim, vale a pena fazer um sumário. Mas um relatório comum, um relatório de dia a dia, não há necessidade. Mas se você fizer um sumário, não se esqueça de enumerar cada item e colocar a página.
O sumário sem a página não tem serventia nenhuma. Ah, e um detalhe na capa. Por favor, gente, não faça isso. Não faça uma capa bonitinha como essa e no final escreva lá a caneta Davi. Davi de Souza, por exemplo. Fica claro que o Davi não fez o relatório. Vocês só quiseram adicionar o nome dele de última hora. Então, não faça isso. Se o Davi não fez o relatório, não coloque o nome dele, depois ele que se entenda com o professor. Mas se quiser adicionar o Davi, mesmo não fazendo nada no relatório, coloca na capa. Fica muito feia a capa desse jeito. Além da dica da capa, eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre o uso de gráficos, figuras, esquemas e coisas do gênero. Aqui nós temos um esquema de uma aparelhagem experimental, isso enriquece bem o trabalho. Então, você está descrevendo lá o processo de refluxo. Na parte experimental, você falou que utilizou um balão tritubulado, conectou a ele um destilador, ou melhor, um condensador de bolas. Na outra saída, você conectou um funil de adição e verificou a temperatura com o termômetro adicionado na terceira saída, conforme pode ser observado na figura abaixo. E aí você mostra a figura. Preste atenção que nenhuma figura fala sozinha. Você tem que descrever a figura no corpo do texto. Além disso, toda figura precisa de uma legenda. Essa legenda essa legenda tem que ficar abaixo da figura, dizendo figura número tal, nesse caso figura número 1, e a legenda esquema da aparelhagem utilizada para o refluxo. Ao longo do texto, você tem que fazer a chamada da figura. Quando você descreveu a parte experimental, você falou conforme pode ser visto na figura 1. No texto tem que ter o link para a figura. Não pode não citar a figura no texto e já nasceu uma figura do nada. Não adianta de nada isso. A figura tem que ser descrita, tem que ter chamada no texto e tem que ter legenda. A mesma coisa aqui para uma figura de uma estrutura. Aqui nós temos a figura representando o C60, a legenda estrutura da molécula de C60. No texto você falou, por exemplo, que o carbono ele apresenta vários alótropos. Um deles é o C60, que apresenta simetria icosaédrica, grupo de ponto tal, com uma geometria, um formato parecido com uma bola de futebol, como pode ser observado abaixo? Não, como pode ser observado na figura 2. Então, figura com a legenda sempre abaixo e sempre com chamada no texto. A mesma coisa vale para as tabelas. As tabelas ajudam muito a resumir, a sumarizar resultados. Então, aqui nós temos o exemplo de uma tabela. A prática de solução do hidrogênio, por exemplo, aqui nós temos a solução com vários cátions. Foi medido o pH e aqui foi mostrado os resultados. No branco, em água, não observou-se nada. Na solução de sódio, nada. De magnésio, nada. Agora, na de zinco, alumínio e ferro, ocorreu a liberação de gás. Mais uma vez, por favor, não diga que borbulhou, que foi observada bolhas. Foi observada evolução ou discreta de gás ou intensa de gás. Esses valores são chutados, tá? Não necessariamente o pH é esse. Essa tabela resume bem, cumpre bem o seu objetivo, mas não é a forma adequada. A forma adequada de você fazer uma tabela é com padrão científico, que é um padrão mais limpo, mais clean. Você vai utilizar uma linha para abrir a tabela, outra para separar os títulos das colunas e uma outra para fechar. No corpo da tabela nós não colocamos linhas. Portanto, nós vamos utilizar esse padrão em preferência desse. E aí, na hora de colocar a legenda, nós vamos colocar a legenda em cima da tabela e não embaixo, como é o caso das figuras. E aí vale a mesma observação para figuras. Você tem que colocar no corpo do seu texto, no corpo dos seus resultados, a chamada para a tabela. Os resultados são apresentados ou são sumarizados na tabela 1, e aí logo abaixo você mostra a tabela 1. A outra dica é com respeito às referências bibliográficas e às citações. Notem, por exemplo, essas referências. Você fez lá a sua prática, então você citou a apostila de Química, Ricardo Feltrin, P. Atkin, Scott, um artigo da internet. O que tem de errado aqui? Tudo. As referências têm que estar formatadas de acordo com um padrão. Não precisa ser necessariamente o da ABNT. Cada revista científica ou cada universidade tem seu próprio padrão, o padrão que mais lhe agrada. Mas o padrão tem que ser o mesmo. Aqui eu coloquei Ricardo Feltrin por extenso, mas abreviei o P do Atkins, aqui o Cotes eu coloquei o contrário. Você tem que formatar sempre do mesmo tipo. Agora,
olhem essa formatação, está muito melhor. Aqui eu escolhi colocar o sobrenome primeiro, depois as iniciais do nome, mas eu poderia colocar o nome por extenso ou o primeiro nome na frente. Aqui eu coloquei Florencio AS, Feltre R, Atkins P, Cotes JC. Eu poderia colocar AS Florencio, R Feltre, P Atkins, JC Cotes, mas eu tinha que usar o mesmo padrão para todos. Aí depois eu digo o que é o livro ou apostila, coloco a cidade e o ano. No caso dos livros, eu tenho que colocar o volume, se tem mais de um volume, a edição, a cidade, a editora e o ano. Isso tem que ser um padrão para todos os livros. De novo, pode ser diferente? Pode, mas tem que ser padronizado para todas as citações. E outra coisa, eu estou colocando aqui em ordem numerada. Por que em ordem numerada? Porque lá na introdução eu vou citar uma frase que eu tirei ou que eu me baseei, por exemplo, no Atkins. Então, depois dessa afirmação, que eu não tirei da minha cabeça, eu tenho que colocar lá o sobrescrito 3. Isso significa que aquilo eu retirei da referência 3. Quando eu coloco pontinho, 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 não tem como fazer isso. Alguns gostam de colocar entre parênteses o nome do autor. Esse é o padrão ABNT, na verdade. Eu particularmente prefiro referenciar com números. Percebo também que eu cortei a referência da internet, porque artigos da Wikipédia, artigos de sites como InfoEscola e coisas do gênero são muito bons para te dar uma informação rápida, mas não para fazer parte de um relatório acadêmico. Para fazer parte de um relatório acadêmico, procure um livro, vá até um livro ou um artigo científico. Ali tem que ser a sua referência primária. Então, evite referências da internet. Ah, não pode? Não, não é questão que não possa, mas use com muita moderação. E claro, você tem que indicar a data quando você acessou, porque de repente pode não estar mais ativo esse link. Percebo também que eu chamei a atenção ao livro do Ricardo Feltre. Nada contra ele, mas se você está no curso de graduação ou mesmo no curso técnico, as informações para o seu relatório têm que ser procuradas em livros de graduação e não em livros do ensino médio. Os livros do ensino médio, como Feltre, Gilberto Salvador, Tito e Canto, servem para o ensino médio. Na graduação, use como referências livros de graduação. É muito comum nos seus primeiros relatórios, você ali é um calouro, mal saiu do ensino médio, é grato pelo Feltre ter te ensinado boa parte do que você aprendeu de química, quer utilizar o livro dele como referência, mas não. Na graduação, corte o cordão umbilical com o ensino médio. Por mais duro que isso seja, faça isso no primeiro período. Não deixe para fazer nos períodos à frente. Todas essas dicas, pessoal, que eu estou passando para vocês, em algum momento eu já me deparei com esses problemas. Eu deixei de fazer chamada de figura de tabela no texto, eu já fiz tabela cheia de firula, nos primeiros relatórios eu citava livros do ensino médio, até que a minha professora uma vez me deu uma bronca, mandou cortar esse cordão umbilical. Enfim, tudo isso eu já errei e aprendi ao longo desses anos. Eu ficaria muito feliz se, quando eu estava iniciando na graduação, alguém tivesse me dado essas dicas. Eu não tive que aprender um pouco com o tempo, mas agora eu estou passando para vocês. Então, por favor, sigam essas recomendações. Vocês vão fazer um relatório muito melhor, vão tirar uma excelente nota no relatório, lembrando que ele tem que ter conteúdo também, mas eles vão tirar, a probabilidade de você tirar uma nota boa vai ser alta. Quando o professor compara um relatório bem produzido com um relatório feito de véspera, ele vai dar preferência para o relatório bem produzido, a nota vai ser com certeza maior. E, por favor, isso aí ajuda a nossa vida, ajuda a vida de um professor a olhar um relatório bem feito, um relatório caprichado. Vou ter vontade de ler o relatório, vou corrigir com mais vontade. E não uma coisa que eu percebi que o aluno fez de última hora, não tem o mínimo interesse, não tem respeito nenhum com o tempo do professor. Eu espero que essas dicas sejam úteis, eu espero que essas dicas ajudem vocês a tirar uma nota melhor nos seus relatórios. E se de fato ajudar, deixe aqui no seu comentário, diga que foi útil, diga como ajudou, eu vou ficar muito feliz de ver o retorno de vocês. Se vocês acham que alguém precisa dessa informação, que seria muito boa, por favor, compartilhem, indiquem esse vídeo nas suas redes sociais, aos seus colegas, aos seus professores. Se você for um professor, indique aos seus alunos,
porque vai me ajudar a crescer com o canal e vai ajudar cada um a fazer um relatório melhor. Tá certo? Bom, então, até a próxima da Universidade da Química.